Se tem um tema que muitas vezes aterroriza os consultores ambientais é a temática efluentes, sejam eles sanitários, industriais, do agronegócio, enfim. Efluente é sempre um tema complexo, porque basicamente quando a gente vai buscar informações online, toda a bibliografia está meio dispersa aí em aulas, videoaulas, algo muito ruim da gente encontrar informação. Ou então estão naqueles livros clássicos, Von Sperling, Metcalfe-Eddy, aqueles grandes livros muito clássicos dentro dessa temática e com bastante complexidade, especialmente se faz tempo que você não toca nesse assunto ou se você nunca passou muito perto desse tema. Acontece que esse é um tema que sempre chega dentro da consultoria ambiental e muitas vezes o consultor ambiental perde a oportunidade, deixa dinheiro na mesa, literalmente, porque não tem condições de atender a uma demanda como essa. Acontece que agora, eu não vou dizer que seus problemas acabaram, mas basicamente o SabeTudo eFlu, que é um novo agente do Sabiá, ele é especialista nesse tema. Então chegou aquele cara que faltava para poder te ajudar e para que você possa recolher esse dinheiro que muitas vezes está na mesa e que você está deixando de lado, ou até mesmo que você possa aprimorar o seu trabalho, ou até mesmo para que você possa vir aqui tirar dúvidas com o SabeTudo eFlu, ou se você quiser realmente aprender do zero, ele também vai te ensinar. Olha que legal! A gente quando entra aqui no Sabiá, vai aqui em Chat SabeTudo, e aqui embaixo é esse carinha aqui, ó, o SabeTudo eFlu. E olha que legal, eu fiz uma brincadeira com ele aqui, pedindo para que ele me explicasse realmente no que ele pode me ajudar. E é muita coisa. Então, ele pode me ajudar tanto fazendo coisas prontas, ou seja, eu vou dar um comando e ele vai entregar algo pronto, ou ele pode me ajudar também me ajudando em determinados temas, ou ele pode me ajudar também me ensinando sobre determinados temas. Essa é a grande mágica acontecendo aqui dentro do Sabiá com o SabeTudo eFlu. Como é um tema muito complexo, você tem agora a oportunidade de aprender ele ou até mesmo de ele ser executado de maneira muito mais simples e, acima de tudo, muito mais segura e muito mais rápida. Olha só que interessante. Eu perguntei para ele aqui no que ele poderia me ajudar. Ele mesmo já mencionou que ele utiliza, algumas biografias, inclusive o Biological Wastewater Treatment, que é o tal do Metcalfe-Eddy, e Von Sperling, volume do 1 ao 7. Então ele está bem treinadinho. E o que ele pode me entregar pronto? Relatório técnico e parecer ambiental. Então, análise sobre qualidade de água, impacto ambiental, desempenho de estação de tratamento, conformidade com as normas regulamentadoras, ou seja, ele pode comparar justamente com a resolução CONAMA 357 com a 430. Ele pode te trazer o próprio memorial de cálculo e projetos completos de estação de tratamento de efluentes. Ah, ele vai fazer o projeto completo, Vitor? Não, completo não. Mas ele vai te ajudar no memorial de cálculo, ele vai te ajudar no memorial descritivo. Vai ter que fazer o desenho, vai ter que fazer o projetinho. Mas toda a parte metodológica, aquilo que muitas vezes é o mais dificultoso, você consegue fazer aqui pelo Sabiá. Estudos de autodepuração em copos d'água, quer dizer, ele não vai fazer para você o estudo de autodepuração, mas ele vai conseguir aplicar para você quais equações, vai conseguir te orientar, te colocar no passo a passo, e te ajudar para que você possa fazer o estudo de autodepuração. Mesma coisa de dimensionamento de unidade de tratamento, e aí pode ser lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, lagoa aerada, reator WASB, lodo ativado por aeração prolongada, filtro biológico, MBBR, SBR, biofilme, decantador primário, decantador secundário e por aí vai. Então ele vai poder te dimensionar isso aqui também. Estudos de reuso de efluente tratado também vai ajudar você nesse ponto. Análise, produção e manejo de lodos, algo que é muito problemático. Às vezes você está com uma dificuldade, está com uma deficiência, quer gerenciar melhor o lodo. Está aqui uma oportunidade que você tem. Aqui ele está falando de estimativa, estabilização, espessamento, desaguamento, exposição final. Então tudo que você precisa saber e tudo que você precisa aplicar diretamente sobre lodos. O que ele pode te ajudar? Olha que legal. Análise de alguns cálculos em específicos, estão falando de carga poluidora, vazão de projeto, tempo de detenção, taxa de remoção, dimensionamento parcial de unidades. Você pode pegar muitas vezes projetos existentes, colocar aqui nele para que ele avalie esse projeto, proponha melhorias ou se não for possível nenhuma melhoria, ele não vai propor nada, Mas ele pode também te ajudar em modelagens cinéticas também, como eu falei, Simulações de mistura em reatores, cinética de reações biológicas, avaliação da eficiência de processos. Além disso, ele pode te ajudar a selecionar algumas tecnologias. Às vezes você vai estar com dúvida qual que é a tecnologia mais adequada, ele pode
também te ajudar a selecionar melhor qual tecnologia mais adequada para a realidade que você está encontrando aí em campo. E o que eu vejo que é o tão bom quanto, né? E isso é uma mágica para mim da IA, que é a capacidade de ela te ensinar muito melhor do que qualquer curso. Pô, Vitor, você está falando isso, é professor? Sim, eu como professor sou obrigado a dizer que a inteligência artificial tem uma capacidade, especialmente aqui no Sabiá, que elas são treinadas, ela tem uma capacidade de te explicar muito melhor do que qualquer professor. Ela tem uma capacidade de te explicar melhor ainda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai assistir uma aula, por melhor que seja, você vai entender. Quando você vai botar a mão na massa, vai ficar um pouco mais difícil, você vai ter dificuldade, vai ter que recorrer para um material didático, vai ficar quebrando cabeça e você perde muito tempo. Quando você usa a inteligência artificial para fazer isso, você ficar com dúvida, você coloca o seu caso em específico e o SabeTudo eFlu aqui, nesse caso, ele vai te ajudar. Se você não entender ainda assim as explicações dele, você pode dizer, olha, não entendi, me explique mais claramente. E ele vai pegar e vai esmiuçar com mais detalhes, algo que nenhum professor vai conseguir te fazer. Por quê? Porque senão não é uma aula, é uma mentoria. Então, basicamente, o que o SabeTudo consegue fazer para você é quase uma mentoria. E você consegue ter explicações didáticas, guias de dimensionamento, estudo de caso real, pode trazer exemplos aqui, pode elaborar material didático. Se você eventualmente é professor, você pode usar o SabeTudo eFlu para ensinar. Ou você pode usar o SabeTudo eFlu para ensinar os seus colegas, né? Eventualmente você, como proprietário de uma consultoria ambiental, você pode também ensinar seus colaboradores. Mas eu quero te mostrar mais coisas, tá? Olha só que legal esses exemplos aqui. Aqui, por exemplo, a gente gerou, pediu um passo a passo para calcular o IQA de um ponto e um rio, seguindo pelo código Python. Então ele aqui estabeleceu todo o passo a passo e ainda gerou um código Python inteiro para a gente poder calcular o IQA desse curso d'água. Pedi também aqui para ele me ajudar no dimensionamento de uma lagoa anaeróbia para um frigorífico com 200 cabeças de gado por dia. Ele traz uma resposta resumida, depois ele começou a caracterizar o efluente, qual que é a DBO, qual que é a escolha do tempo de detenção hidráulica, qual que é a estimativa do volume, depois ele vai validar o tempo de detenção hidráulica, ele vai ajustar os coeficientes e vai te dar aqui então a dimensão final. Ele mesmo fez isso, tá? O que mais que a gente consegue fazer aqui é cálculo de uma zona de mistura. Olha que interessante, aqui eu pedi para que ele me desse um passo a passo e eu dei uma trucada nele aqui, pedi assim, não entendi. Aí ele vai lá e vai me explicar no detalhinho. Um outro exemplo interessante aqui, que é o roteiro metodológico para calcular o volume de um tanque de aeração de uma ETE por lodos ativados com aeração prolongada. Então ele me trouxe aqui o roteiro metodológico e o mais incrível aqui, ele gerou um código Python para calcular o volume desse tanque de aeração. Então, essas e outras funcionalidades você consegue explorar tudo dentro do mesmo agente especialista, que é o agente SabeTudo eFlu, dentro da plataforma do Sabiá. Então, você consegue aqui executar tarefas, você consegue aqui aprender, você consegue aqui pedir auxílio para que ele te auxilie em coisas que você está fazendo. Então, é um agente extremamente completo e que vai te auxiliar em absolutamente todas as suas tarefas ligadas a efluentes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque a gente vem produzindo conteúdos frequentemente, tentando sempre ajudar o consultor ambiental a voar cada vez mais alto e a voar cada vez mais longe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.